Nesta aula estudaremos a primeira parte de verbos e também o uso dos porquês. Para começarmos, peguem o seu Basquiat a partir da página 92 até a página 93 e acompanharemos a primeira aula do ano sobre verbos. Verbo é a palavra que por si só exprime um fato, em geral uma ação, um estado, um fenômeno meteorológico, e que pode variar a sua forma para situar esse fato no tempo. Leiamos a tirinha do Quino. Gostou, Susanita? Foi minha mãe que me deu. Ah, um negrinho? Por que não? Não vai me dizer que você tem preconceito racial? Eu? Claro que não. Afinal, nós somos todos iguais. Como é que vou ter preconceito racial? Aonde você vai? Lavar o dedo. Muito bem. Além da crítica social que lemos na tirinha do Quino, nós também percebemos que os balõezinhos nos apresentam verbos. Destaquem aí. Gostou, foi, deu, vai dizer, uma locução verbal, tem, somos, vou ter, outra locução verbal, vai e lavar. Muito bem. Vamos agora compreender as diferenças existentes entre os verbos. Comecemos pelos verbos significativos. Anotem aí que os verbos significativos, eles denotam ação, fenômeno da natureza e também denotam fatos. Vamos localizar nos exemplos esses sentidos de verbos significativos, do número 1 até o número 7. Havia silêncios em excesso na sala. O verbo havia é um verbo significativo que aqui, significando existir, não concordará com silêncios, porque silêncios não é sujeito do verbo, é objeto. De qualquer maneira, o verbo ele não expressa fenômeno meteorológico, ele não expressa ação, ele denota um fato. Havia silêncios em excesso na sala. 2. Com a greve, fiquei em São Paulo. Percebam que, embora pareça um verbo de ligação, ele, nesse contexto, é um verbo significativo e que justamente está aí denotando um fato. 3. Choveu muito ontem à noite. É claro que aqui o verbo é um fenômeno da natureza. É significativo e denota fenômeno da natureza. 4. Ela sofria de enxaqueca. Percebam o verbo sofria, e esse verbo não denota ação. Ela não pratica a dor da enxaqueca. É um fato, então mais um verbo que denota essa informação. Maria sentiu frio. Outro verbo significativo que denota fato. Permanecemos aqui. O verbo embora pareça de ligação, ele é um verbo significativo e ele também é informativo, ele denota fato. Ele pediu ajuda, agora sim, um verbo significativo que denota ação. Verbos de ligação denotam estado ou mudança de estado. Anotemos os exemplos. Ando meio desligado. Estávamos felizes com a aprovação. Está frio. Ficamos resfriados. Permanecemos calados. Neste verso de uma canção dos Mutantes, nós temos aí o verbo andar, que não é o verbo que signifique caminhar, porque o verbo andar de caminhar é significativo. Aqui é no sentido de expressar um estado do eu cancional, do eu lírico. Eu ando meio desligado, eu estou meio desligado. Percebemos aqui, então, um uso poético, coloquial do verbo andar, dando a ele o significado de ligação. Estávamos felizes com a aprovação. Claramente um verbo
de ligação. Por que de ligação? Porque ele faz a ligação do sujeito nós com a sua característica. Felizes. Está frio. Percebam que aqui este verbo de ligação está ligando um sujeito inexistente, porque se trata de uma referência ao tempo meteorológico, à sua característica. Mas isso não faz que o verbo deixe de ser de ligação. Ficamos resfriados. Mudança de estado. É isso que o verbo de ligação aqui demonstrou. Justamente mostrando a mudança de estado do sujeito nós para a sua nova característica resfriados. Na 5, permanecemos calados. Um verbo de ligação que está aqui demonstrando o estado em que aqueles sujeitos estão calados. Os verbos podem ser classificados também quanto às suas conjugações. Primeira, segunda, terceira. A terminação da primeira conjugação é em ar. A segunda conjugação é em er ou em or. E a terceira conjugação em ir. Observe os exemplos. Primeira conjugação em ar, amar. Segunda em er, ler. Segunda em or, propor. Terceira em ir, rir. Vamos às flexões do verbo. Os verbos podem variar em pessoa e número. Observemos as pessoas gramaticais do verbo. Primeira, segunda e terceira. Do singular e do plural. Anotemos os exemplos. Eu canto. Tu cantas. Ele, ela, você canta. Nós cantamos. Vós cantais. Eles, elas, vocês cantam. Atentem a essas anotações. A gente vai à festa. Nós vamos à festa. Sabemos que o pronome a gente é uma expressão pronominal da língua falada. Agora, na língua padrão, nós usamos o nós. Equivalem, mas observemos até aí um dado de concordância. A gente vai à festa, nós vamos à festa. Atenção 2. Tu pediste batatas fritas ou tu pediu batatas fritas? Percebam que a norma padrão solicita a conjugação do verbo para a segunda pessoa do singular, pediste, e não pediu. E por que isso é bastante utilizado? Por conta de que há uma cultura da língua falada que nos impele ao uso do tu pediu e não do tu pediste, independentemente de formação. Atenção 3. Quanto ao uso do vós, em relação aos verbos, percebam que é uma conjugação em desuso, embora ainda encontremos em textos bíblicos, até mesmo jurídicos. Cantai ao Senhor um cântico novo, orai e vigiai. Na página 93, anotemos os exemplos que explicam melhor os modos verbais do indicativo, subjuntivo e imperativo. Lembremos, indicativo denota certeza, subjuntivo, dúvida, hipótese. Imperativo, ordem, pedido, sugestão. Lemos toda a obra, cantamos muito. Percebam que os verbos se comportam aqui a expressar a certeza de quem escreve ou de quem fala sobre essas ações aqui descritas. Por isso, a certeza que o modo expressa. Indicativo. Que todos façam os temas. Talvez ela se lembre. Percebam que os verbos, da forma que estão, denotam dúvidas, hipóteses. Que todos façam os temas. Desejamos isso, mas não sabemos se de fato isso acontecerá. Talvez ela se lembre. Percebam aqui também a dúvida, a hipótese.
No imperativo, que é o modo da ordem, do pedido, da sugestão, percebemos no uso: pare e pense, busque a paz. Pare e pense, verbos no imperativo, dando ordens, aconselhamentos, justamente a pessoa você. Se fosse para tu, seria para e pensa. Busque a paz, a mesma coisa, uma ordem dada a você. Se fosse para tu, busca a paz. Vamos ao primeiro, atenção. Anotem esta oração. Não furtarás. O tom, além de bíblico, nos parece de imperativo. Então percebam que a expressão do verbo aqui é de imperativo, mas o verbo está no modo indicativo. Porque a ordem para o imperativo seria não furtes. Perceba então que, independentemente do modo expresso no texto escrito, nós temos o sentido, a semântica, e é o que esse primeiro atenção traz. No atenção 2, ela disse que estudaria a matéria da prova. Claro, o disse está claramente no indicativo. Agora, o verbo estudaria, embora esteja no indicativo, inclusive futuro do pretérito, ele denota uma certa dúvida. Percebam que a sintaxe, a morfossintaxe indica um modo e o sentido está indicando outro. Precisamos refletir criticamente sobre isso. Vamos aos tempos verbais. Quando estamos tratando de verbos que apontam para o tempo anterior ao momento da fala, chamamos esse tempo de pretérito. Quando do momento da fala de presente e posterior ao momento da fala de futuro. Quanto às vozes verbais, temos a ativa, a passiva e a reflexiva. Anotemos os exemplos. O poeta escreveu os versos, na ativa. Os versos foram escritos pelo poeta, na passiva. E a menina olhou-se no espelho. Na ativa, o que nós percebemos é quando o sujeito ele é o agente da ação. Na passiva, o sujeito não é o agente da ação. O sujeito é o paciente da ação. Os versos foram escritos pelo poeta. E percebam que na voz passiva nós temos aí uma estrutura. Verbo de ligação mais particípio do verbo principal. Pelo poeta será chamado de agente da passiva. O agente da passiva é o sujeito da voz ativa. Na voz reflexiva, o sujeito, a menina, é também o paciente da sua própria ação. A menina olhou a ela mesma no espelho. Sujeito e paciente da ação. Quanto às formas nominais, nós temos o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Anotemos os exemplos. Viver não é preciso. Cantando, eu mando a tristeza embora. Machado é de Assis. Mas só o Jorge é amado. Percebam aqui o verbo se comportando no seu infinitivo, está inclusive na posição nominal de sujeito. Temos agora o verbo cantar na sua posição de gerúndio, cantando. E exerce aqui uma oração, papel de uma oração. E o amado nesse trocadilho com o sobrenome do autor baiano. Machado é de Assis, mas só o Jorge é amado. Porque os adjetivos, eles podem ser exercidos por verbos no particípio. Temos aqui, então, um nome pessoal, um nome próprio, que justamente aí é exemplo de particípio. Vamos ler agora a tirinha do Calvin. Ei, fracote, me dá 25 centavos. O quê? Por que eu deveria lhe dar o meu dinheiro? É para a campanha, vou deixar o Calvin viver até o final do ano. Parece ser por uma boa causa. O lema dele é:
doe se não dói. Destaque na sua apostila os verbos presentes na tirinha. Dá, deveria, deveria lhe dar, formando uma locução verbal. Vou deixar outra locução verbal. Viver, parece ser locução verbal. Doe e dói. Façam como tarefa, indicando em que pessoa e número estão esses verbos e em que modo e tempo. Vamos à nossa aulinha sobre o estudo dos porquês. Página 142 do Basquiat. Leiam comigo a tirinha do Alexandre Beck, do Armandinho. Por que separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Nós todos sabemos as dúvidas existentes acerca do uso dos porquês. Eu aconselho a todos a lerem o Café com Texto semanal e vocês perceberão lá um texto, inclusive aprofundando este conteúdo. Anotemos. Nas formas, porquê separado e com acento. Quando nós usamos esse porquê? Se for possível substituir pela expressão por qual razão, por qual motivo, pelos quais, pelas quais, e estiver no final de frase ou ao lado de uma pontuação, será separado e com acento. Não fizeste o tema por quê? Façamos o teste. Não fizeste o tema por qual motivo? Percebam aí o sinal de interrogação. Aceitou o convite, mas não sabia por quê. Façamos novamente o teste. Aceitou o convite, mas não sabia por qual razão. Quando nós podemos trocar por essas expressões, por qual razão, por qual motivo, por quais razão, por quais motivos, e estiver ao lado de uma pontuação, será acentuado e separado. Acentuado e separado. Vamos ao porquê separado e sem acento. Quando usar? Se for possível, substituir pela expressão por qual razão, por qual motivo, pelos quais, pelas quais, e não estiver no final de frase ou ao lado de pontuação. Exemplos. Por que estás tão preocupado com tua nota? Recebeu a bem-vinda notícia porque tanto esperada. Vamos ao porquê separado e sem acento. Quando usar? Se for possível substituir pela expressão por qual razão, por qual motivo, pelos quais, pelas quais, e não estiver no final de frase, nem ao lado de nenhuma pontuação. Exemplos. Por que estás tão preocupado com tua nota? Recebeu a bem-vinda notícia porque tanto esperava. Façamos os testes. Por que motivo estás tão preocupado com tua nota? Recebeu a bem-vinda notícia pela qual tanto esperava. Essas trocas nos mostram que o porquê é separado. Não vai acento porque não está ao lado de nenhuma pontuação. Agora, o porquê junto e com acento. Usamos quando for substantivado, significando o motivo, a razão. Queremos saber o porquê da sua alegria. Independentemente de estar no meio da oração, no final da oração, é com acento, tudo junto e com acento, porque aqui nós temos um substantivo, o motivo, o porquê. Agora, porquê tudo junto e sem acento? Se for uma conjunção explicativa ou causal. Fecha a porta da geladeira, porque esse descuido custa caro. Percebam aqui, então, uma conjunção coordenativa explicativa. Outro exemplo. Escreveu a redação porque o professor havia solicitado. Mais uma conjunção, mas agora uma conjunção subordinativa adverbial causal. Lembrem-se de que vocês podem substituir para testar com a palavra pois.
Faça os exercícios da página 142, relativos ao uso de porquês. Também no Basquiat, da página 136 até a 137, e da página 140 até a página 141. Todos os exercícios relativos ao uso dos porquês. Bons estudos!